Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, finalizando este mês de agosto, mês das vocações. Hoje a palavra de Deus, ela vai falar sobre a lei de Deus. Sabemos que as leis civis da nossa sociedade, elas são importantes porque elas vão nos orientar como que nós devemos de viver, como nós devemos de nos comportar. Podemos pensar nas leis de trânsito. Se nós não respeitamos as leis de trânsito, nós nos damos mal. Prejudicamos a nós mesmos e também aos outros. Então, quando nós estamos seguindo pelas vias públicas, nós sempre somos orientados, né? Lá estão as placas, as indicações, semáforos, aonde nós devemos de respeitar. E assim, nós conseguimos viver bem, quando nós respeitamos as leis. Aqui, hoje, está falando da lei de Deus. Moisés, lá na primeira leitura, orientou o seu povo dizendo: vós deveis colocar em prática a lei, os mandamentos de Deus, porque Deus vos deu esses mandamentos para serem seguidos, né? E o que são esses mandamentos? São a sabedoria de Deus para vós, né? Deus quer cuidar de nós, Deus quer que nós cheguemos à felicidade eterna, que nós já sejamos felizes neste mundo. Então, Deus, Ele nos dá estas leis, Ele faz esta aliança para com o seu povo. E Moisés, então, vai orientar o povo para que siga corretamente essas leis, porque é a sabedoria de Deus e também é o caminho seguro para a felicidade. São Tiago, na segunda leitura, também nos orienta para que nós não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, mas também possamos colocar em prática a palavra de Deus, né? A palavra é para que nós possamos viver bem. E se Deus comunica-se conosco através da sua palavra, o que Ele deseja de nós? Ele quer que nós sejamos felizes, para que nós possamos contemplar as coisas de Deus, para que a gente possa viver também
concretamente a palavra de Deus. Por isso, São Tiago ele vai dizer que a verdadeira religião é aquela onde nós assistimos os órfãos, as viúvas, onde nós nos desviamos dos caminhos tortuosos deste mundo, né? Onde nós não nos deixamos ser contaminados pelo mundo e colocamos em prática a palavra de Deus, né? Então, a nossa fé, a nossa religião, não é somente dizer, eu creio, Senhor, em Deus, mas é muito mais do que isso, é colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que Jesus hoje, ele vai criticar os fariseus, os mestres da lei, porque eles seguiam tradições humanas, né? E o evangelista vai mostrar para nós o que eram essas tradições. Eles lavavam as mãos, eles tomavam banho antes das refeições, tinha o modo certo de lavar copos, talheres, vasilhas de cobre. Então, eram tradições puramente humanas. Aí a gente pergunta assim, mas nós fazemos também assim? Isso é questão de higiene, né? A gente precisa lavar as mãos, precisamos tomar banho, precisamos cuidar da higiene do nosso corpo, precisamos higienizar lá os talheres, lá dentro de casa. Nós todos fazemos isso, mas a questão aqui é outra. Eles seguiam tradições, costumes e deixavam de seguir a lei de Deus. Eles seguiam tradições humanas e deixavam de lado o mandamento da lei de Deus. Aqui está a questão, né, do evangelho de hoje. Jesus quer orientar aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, para que eles possam realmente trazer de volta, né, a lei de Deus, observar isso. Por isso que Jesus vai dizer que o que torna impuro o homem não é o que entra nele, mas o que sai de dentro, né? E o que sai de dentro do nosso coração? Muitas vezes, é claro, temos muitas coisas boas, mas muitas vezes temos as mentiras, calúnias, fofocas, orgulho, inveja, imoralidades. Então, o que torna uma pessoa impura não é o que entra, mas é o que sai de dentro de nós, de dentro do nosso coração. E aí é que está a questão da palavra de Deus hoje. A verdadeira religião é aquela aonde nós cuidamos do nosso interior, né? Não só do nosso exterior, não vivemos somente de coisas externas, mas cuidamos da nossa alma, do nosso coração, cuidamos para que não estejam presentes essas imoralidades, essas más intenções. Somos frágeis, nós somos fracos. Às vezes nós temos os nossos pecados, às vezes está presente as más intenções. Mas veja, quando nós entendemos o que Deus quer de nós, quando nós entendemos o que é a nossa religião, o que é a nossa fé, quando nós acolhemos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, nós deixamos-nos ser transformados por dentro. É o que não acontecia com aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, porque eles estavam apegados a tradições, a costumes humanos, né? E deixavam de cumprir com o mandamento da lei de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, o que a palavra quer ensinar para nós hoje? Ela quer nos mostrar que tudo aquilo que nós fazemos, nós rezamos, temos as nossas devoções, vamos à Santa Missa, às celebrações, mas que tudo isso não seja um ato puramente humano ou externo. Ou seja, tudo isso que nós fazemos possa converter o nosso coração. Se aquilo que nós fazemos, se nós rezamos e não está convertendo aqui dentro do nosso coração,
não está trazendo mudança de vida, mudança de comportamento, então existe algo errado, né? Então, precisamos todos nós hoje, eu, Padre Márcio, você, todos nós, vamos olhar para a nossa vida, o que está nos impedindo de vivermos verdadeiramente a nossa fé, a nossa religião católica. Será que estamos vivendo somente de coisas externas? Será que para nós somente as tradições, costumes, elas são válidas? Ou realmente a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos da lei de Deus, elas estão entrando na nossa vida e nós estamos deixando ser transformados pela graça de Deus. Então vamos pedir isso, peça para que Deus transforme a sua vida, que nós possamos viver uma religião que gere vida, não uma religião que nós não suportamos muitas vezes. Às vezes achamos que é tão cansativo, às vezes é tão pesada a religião, que a gente possa viver essa verdadeira religião, aonde vai gerando vida, vai gerando alegria dentro de nós, na comunidade onde nós vivemos, na família, em casa, no nosso lar. É a verdadeira religião do amor de Deus, que vai transformando as nossas atitudes de dentro para fora. Vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude a vivermos a nossa fé e que São José, patrono da nossa igreja, também nos mostre o caminho para que façamos sempre a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.